Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade nessa série de vídeos que eu planejei para o corrente ano, a aula de hoje, ou precisamente o resumo da aula que eu ministrei presencialmente, será sobre o primeiro reinado aqui no nosso país, certo? Eu planejei essa série de vídeos com o objetivo claro de reforçar todo aquele conhecimento que foi construído em sala de aula, certo? Então, além da aula presencial, os meus alunos podem contar com este resumo para poderem estudar em casa, poderem estar sempre atentos à matéria, poderem estar com o conteúdo bem vivo na sua mente e, além disso, a plataforma permite que todo esse conteúdo fique aqui armazenado e quando bater aquela dúvida, quando o aluno quiser revisar o assunto, certo? Ele terá à disposição. Tivemos alguns alunos novatos, então sejam muito bem-vindos e vamos lá. O primeiro reinado, ele é um marco temporal, certo? Como eu expliquei em sala, o Brasil era uma colônia, ele passa para o status de reino e a partir da sua independência ele adquire, fazendo aquela analogia, ele adquire a sua maioridade, ou seja, ele chega na sua fase adulta, certo? A sua fase independente de Portugal, correto? Então, a partir desse novo status de nação, algumas configurações, algumas questões serão imprescindíveis para a formação deste Estado, certo? Dentre eles, eu preciso de um território muito bem definido, eu preciso de um idioma, uma linguagem que faça com que as pessoas consigam efetuar sua comunicação. Eu preciso de elementos que irão garantir o desenvolvimento de uma cultura e o mais importante, considerando todas as influências liberais advindas da Europa, eu preciso de uma constituição, de leis, de um arcabouço jurídico que me permita fazer toda a organização política e social desse novo país, certo? O grande debate, o que o Brasil seria? Ele seria uma monarquia? Ele seria uma república? Ele seria mantido segundo a sua unidade? Ele seria separado em várias republiquetas, como aconteceram com os países vizinhos, certo? Então, dentro dos debates da elite, era muito comum esse tipo de questionamento. Optou-se pela monarquia constitucional. Como dito anteriormente, nós tivemos grandes influências do iluminismo, das ideias liberais, dos princípios liberais, correto? Então, é desta maneira que a noção de nação começa aqui no nosso Brasil, certo? Então, nós temos uma Assembleia Constituinte em 23,
nós temos uma parcela de representantes do povo que, ao se reunirem, iriam deliberar sobre a construção deste documento, a construção desta Constituição que iria reger todos os aspectos da vida da população, certo? Então, a partir desses debates, a partir dessas discussões, o projeto foi ganhando corpo, foi ganhando sentido, e haviam questões importantes, como, por exemplo, como é que um país que pretende se desenvolver sob a ótica liberal irá permitir o trabalho escravo? É uma contradição, é um oxímoro, certo? Então, era preciso encontrar ali entre esses grupos políticos uma espécie de senso, né? Uma espécie de acordo que garantisse a consolidação dessas ideias. E, como eu havia dito para vocês, em relação a este item específico, nós iremos comentar na aula sobre escravidão, certo? Então, a Constituição foi sendo desenvolvida e Dom Pedro, influenciado pelo seu círculo, acabou percebendo que o parlamento queria ter um poder a mais. Eles queriam, como diz o ditado, transformar um imperador numa rainha da Inglaterra, certo? Um figurante. Então ele vai lá, fecha a Constituinte, pega para si o projeto de Constituição que estava sendo desenvolvido e outorga a Constituição. Ele impõe a Constituição, certo? Cabe notar que, diferentemente desse conceito mais moderno de fechamento de parlamento, de congresso, naquele período havia ali uma certa especificidade. Ele não fechou a Constituinte com o intuito de dar um golpe, mas sim se antecipar a uma jogada política do parlamento que iria, entre aspas, aleijá-lo, iria deixá-lo sem poder algum. Então ele se antecipa, a grosso modo, faz um equilíbrio de poder, porque não foi bem assim, visto a questão do poder moderador, e mais adiante ele impõe a Constituição. A Constituição é outorgada, correto? Então é sempre bom estar atento, porque vocês devem saber relacionar essas questões com a matriz de referência, certo? Adiante. Constituição feita, né? Nós temos o governo se desenrolando, e é interessante notar os tipos de cidadania e aquela velha noção: quem seria brasileiro? Qual seria os critérios adotados para qualificar as pessoas com essa respectiva nacionalidade? Então foi definido que homens, mulheres, certo? À exceção dos indígenas, todos seriam brasileiros, teriam uma cidadania civil.
à exceção dos indígenas, correto? E outro ponto também, a cidadania política. Diferentemente do que acontece hoje em dia, naquela época nós tínhamos essa questão censitária muito forte. Então, para o indivíduo ser um cidadão político, para ele gozar de direitos políticos, ele deveria ser homem, deveria ter mais de 25 anos e deveria ter um certo nível de renda. Além disso, ele deveria ser católico, pois naquela época o Estado brasileiro era atrelado à Igreja Católica, ou seja, o catolicismo era a religião oficial do Estado. Legal? E as eleições se dividiam em duas fases. Nós tínhamos os votantes, que escolhiam os eleitores, que, ato contínuo, escolhiam os seus representantes, certo? Os votantes eram atrelados à questão da cidadania civil, os eleitores à questão da cidadania política, que escolhiam os seus representantes. E para cada categoria desta, havia critérios, certo? Então, para você ser votante, a sua renda, no mínimo, deveria ser 100 mil réis, certo? Outra questão também, deveria haver um equilíbrio entre a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara, por um lado, iria representar o interesse popular. E para contrabalancear este fato, o Senado deveria ser composto por homens mais experientes, homens vividos, para contrabalancear com as paixões populares, para que não houvesse esse desequilíbrio e, por conseguinte, um conflito no tecido social, certo? Então, os grupos políticos da época, os intelectuais, entendiam que era necessário haver um equilíbrio entre o interesse popular e a experiência dos mais velhos para o alcance do bem comum. Legal? Mais adiante, a divisão dos poderes ficou da seguinte maneira: nós temos o legislativo, nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo. Além desses três, que é a questão clássica do Montesquieu, nós temos o poder moderador. O poder moderador garantia ao imperador uma certa, ou diria, uma completa autoridade sobre os demais poderes. Por exemplo, se o imperador quisesse dissolver o parlamento, ele poderia, mas antes disso, ele deveria consultar o Conselho de Estado, que nada mais é do que um órgão que não tinha poder decisório, era um órgão consultivo, e que, desta maneira, o Conselho não poderia mudar a decisão do imperador. Então, caso o Dom Pedro quisesse dissolver o parlamento, ele poderia fazer tranquilamente. A única questão é, ele dissolve, mas ele convoca novas eleições, certo? Dissolve um e convoca novas eleições. Então, pessoal, basicamente é desta maneira que a dinâmica política do primeiro reinado foi sendo construída. Vocês devem estar atentos para
as habilidades e competências do Enem, sobre o funcionamento do sistema político, sobre como essas instituições se comportaram ao longo do tempo, quais foram as implicações envolvidas, as consequências dessas decisões, certo? Essa noção de cidadania em cada tempo, certo? A noção de espaço-tempo aqui é fundamental. Aqui, voltando um pouquinho, aqui no nosso estado, aqui na Amazônia, aqui no Pará, que era o Grão-Pará na época, nós fomos a última província a aderir à independência, certo? O governo central entendeu que não tinha como perder aqui a província, que era uma província importante, e dada a resistência encontrada pelo governo central perante essas elites locais que possuíam fortes laços com Portugal, o imperador decide contratar, né, o militar John Grenfell para fazer o cerco da cidade e ameaçar essa resistência. Ou seja, caso não houvesse a adesão, provavelmente a cidade seria bombardeada. Então, essas pessoas que resistiam não tinham condições de enfrentar esta luta e acabaram cedendo. Por outro lado, uma manifestação ficou muito evidente, entrou para a história como uma grande tragédia, que foi a questão do brigue palhaço. O brigue, para quem não sabe, era uma espécie de embarcação. Então, essas pessoas foram presas, elas tiveram a sua respiração zerada e por conta disso, né, vieram a ter o seu fim. E além disso, as pessoas foram surpreendidas com os soldados, né, jogaram pó de cal. Então essas pessoas ficaram com essa maquiagem que nem os palhaços usam, certo? Por isso que o nome da tragédia ficou conhecida como o brigue palhaço, correto? Então, depois de toda essa confusão, todo esse conflito, o Pará aderiu à independência. Só para fazer este parêntese. Então, para quem é daqui, vai lembrar que nós temos um feriado para isso. Ou seja, a questão da memória é muito importante também para o aluno Enem. Além dessa questão, também nós tivemos algumas revoltas contra o governo. Uma delas foi liderada por Frei Caneca, em Pernambuco. O Frei Caneca não gostou nem um pouco do modo como a Constituição foi imposta. Outra coisa também que ele não gostava era que ele entendia que o poder moderador era uma ferramenta da vontade pessoal do imperador, não para balancear as questões políticas do país, mas sim como uma ferramenta pessoal. Ele podia fazer o que ele bem quisesse. Então, muitas pessoas não concordavam com essa medida. Então, ele buscou ali fazer este separatismo, onde ele iria
em forma de república, ele iria fazer com que os estados vizinhos ali, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, formassem um único país e tivessem a sua separação do Brasil. Naturalmente, foi uma revolta que foi reprimida pelas tropas do governo central. Frei Caneca teve o mesmo fim do Tiradentes, para servir de exemplo. Vocês sabem qual é o fim que ele teve. Por questões óbvias, eu não vou falar por causa da plataforma. Então, ele teve este fim, para servir de exemplo para os outros. E essa questão separatista foi mitigada, foi amenizada, certo? Então, era muito importante garantir a unidade nacional. Certo? Então, além disso, nós temos a Guerra da Cisplatina. Foi uma disputa entre Brasil e Argentina por uma província que já era do Brasil, e a Argentina entendeu que teria que haver uma disputa. Tivemos 4 anos de guerra, um conflito armado, perdas de vida, perdas materiais, e por fim nós tivemos a Inglaterra como a mediadora, a Inglaterra como o país que promoveu a arbitragem do conflito e falou o seguinte, que a Cisplatina não ia ficar com nenhum nem outro, certo? Então, a província foi tida como independente e atualmente é a região onde fica o Uruguai, certo? Aqui no ambiente interno, essa perda da província foi vista como uma derrota para o imperador, o que gerou um grande desgaste para o governo, que já vinha sendo desgastado pelo fato de ter assinado um tratado com a mesma Inglaterra sobre a questão do tráfico negreiro. Então, por conta da questão censitária, a grande maioria esmagadora do parlamento possuía escravos. Então eles não gostaram nadinha dessa proibição do tráfico. E esses desgastes foram contribuindo para que o imperador fosse cada vez mais sendo jogado para fora do seu cargo. Além disso, nós temos questões de rua, manifestações, temos nos jornais, manifestações em jornais, em matérias jornalísticas, certo? Nós temos ali a questão dos liberais moderados, os liberais radicais. Um lado queria que todo o sistema fosse trocado, o outro queria que apenas as pessoas fossem substituídas. Então, diante desse quadro, desse estado de coisas, o Dom Pedro I resolve abdicar do seu trono e deixa no seu lugar o seu filho de 5 anos, para que, a partir deste ponto, a regência seja iniciada. Então, pessoal, por hoje é só. A partir da semana que vem nós iremos entrar no período da regência, nós iremos estudar com mais profundidade o que foi esse período e quais foram as suas implicações e suas consequências para o desenvolvimento do nosso país. Legal? Então, deixe aí o seu comentário se você quiser, deixe sua curtida, vamos interagir. Para os meus alunos, estudem com atenção, revisem revisem o conteúdo que já foi ministrado, certo? Como eu falei para vocês, o Enem é uma maratona. Vocês têm que focar em cada aula, porque a informação dessa aula irá servir para a próxima,
certo? Para que vocês entendam de maneira abrangente todo o conteúdo ministrado. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!